Sindipetro RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1980. Com a reorganização do movimento sindical, a preocupação com as condições de trabalho assume crescente importância. É criado o DIESAT. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao benzeno. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, lutando pela soberania nacional. As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Grande canal. Olá, companheirada, essa música aí é para nós fazermos uma reflexão importante, né? E começar o programa perguntando verdadeiramente que país é esse. Porque um país onde você tem uma Constituição e todo dia se mexe na Constituição e se vender proposta de emenda à Constituição, como é que pode, né, se vender? E aí eles falam que a Constituição tem que ser atualizada. Aí nós perguntamos assim, mas a Constituição americana, quando é que ela foi atualizada, né? Nunca se mexeu. Mas a dos outros tem que ser atualizada para se adequar à vontade do norte. E que país é esse que nós vivemos de joelho ainda, atendendo às ordens que vêm lá de Washington, D.C., Por isso que Brasília tem que tirar o DF de Brasília, Distrito Fedorento, para ser Distrito de Cachorrinhos, DC, Distrito de comportados, de obedientes, essa pouca vergonha. Por isso eu estou perguntando que país verdadeiramente é esse. E antes de nós entrarmos aqui no programa em si,
nós queremos, aí, seguindo sempre pela esquerda, né, Furtado, que é a nossa característica. Com certeza. Pedir para que o nosso companheiro ilustre, que veio aqui nos fazer uma participação especial, nosso querido Wilson, nosso engenheiro eletricista. Não posso, fui falar hoje engenheiro elétrico, já veio uma bronca, tá certo? É engenheiro eletricista que sabe tudo de aposentadoria. Wilson, suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Queria dar uma boa tarde para o pessoal, para o Candal, enfim, os nossos patrões. Hoje vou deixar aqui uma chamada, né, uma convocação para quem tiver interesse. No próximo programa eu vou falar sobre aposentadoria por tempo de serviço, INSS, né, explicar aquele negócio de 95, 85, aposentadoria por idade, né, homens e mulheres, obviamente, e o fator previdenciário. Então nós temos 3 tipos de aposentadoria hoje ainda vigente, enquanto isso tudo, né, essa novela não acaba. Mas isso eu vou deixar para o próximo programa, ok? Dado o recado. Grande Furtado, suas considerações iniciais. Isso aí, companheiro, isso é interessante, o que você, essa matéria que você, no nosso próximo programa você vai fazer, até porque está gerando muitas dúvidas, né, principalmente neste momento do que está acontecendo. Agora, olha só, companheiro Ivan, você, não só a música, e essa música é terrível, logo no início dela, aí, o que fala, que acontece lá em Brasília, né? E a gente sempre fala aqui que hoje o Brasil está tremendo, né? Hoje o Brasil está estremecido. Está temeroso? Está temeroso, está estremecido, até porque em função dessas denúncias que estão acontecendo. E você vê, né, companheiro Ivan, que são denúncias progressivas, não são regressivas, elas são progressivas. Cada dia mais existem pessoas envolvidas nisso aí, né? Agora, uma coisa também que chama bastante a atenção da gente, e a gente espera que este momento que o Brasil está, vamos dizer, num furacão terrível, né? Furacão terrível, a gente espera que a sociedade faça disso aí uma grande reflexão, né? Porque o ano que vem nós vamos ter eleições, né? A gente já nem sabe se vão acontecer, se não vão acontecer. Ninguém sabe de mais nada. A gente não sabe de mais nada. Mas em acontecendo, né, em que seja cumprido aí o organograma das eleições, que o povo dê uma resposta sim, companheiro. É necessário que não só o trabalhador, mas a própria sociedade, no seu composto geral, ela deu uma resposta com referência a isso aí. Porque a gente começa a ficar numa situação de descrédito, né? E quando você fala com referência como é, distrito, o que você falou? Distrito de Colômbia? Não, que você... Fedorento. Mas também com o D também tem outro nome que infelizmente não gostaria de falar, mas vem no nosso pensamento. Companheiro Ivan. Inclusive temos que abrir o olho, por quê? Porque a Globo tem um candidato dela, a outra corrente tem o seu candidato, né? Então tá um jogo aí meio bem sujo, bem sujo. E nós temos que fazer a seguinte reflexão também. As empresas estrangeiras, isso aí é uma reflexão para nós aqui que lidamos com essas empresas estrangeiras. Nenhuma delas corrompe ninguém, nenhuma. Elas estão acima do bem e do mal, são empresas santinhas, são empresas purificadas, são empresas altruístas, entendeu? Que não praticam nenhum tipo de corrupção. Isso é um ponto. Voltada para o bem do trabalhador. Isso, esse é um ponto. O outro ponto, nós vemos aí empresas brasileiras, essas que estão nesse caldeirão aí, são empresas que começaram a incomodar os empresários americanos, europeus, né? Começaram a incomodar. Por quê? Por exemplo, a JBS. JBS, ela se tornou maior do segmento, ela se tornou maior do mundo, quando eles compraram 73% de uma empresa americana. Então, tem que identificar a corrupção. A Odebrecht já estava em 21 ou 22 países. O AES, eu não sei. Então, as grandes empresas brasileiras são as piores do planeta, são as que corrompem, entendeu qual é o negócio? Então eles estão desmoralizando o empresário brasileiro
e provando que tem que ser empresa americana, europeia, porque são empresas sérias, entendeu? E a nossa não presta nem para isso. Então, nós temos que ter um certo cuidado com relação a essas colocações. E hoje nós estamos realizando, então, o programa 248, que abrange o intervalo de 17 a 23 de maio de 2017, e é o nosso 20º programa do ano, dando continuidade à série que está reproduzindo o discurso do nosso estimado, respeitado João Goulart. Ele fala o seguinte, nessa sequência: sem reforma constitucional, trabalhadores, não há reforma agrária. Sem emendar a Constituição, que tem acima dela o povo e os interesses da nação, que a ela cabe assegurar, poderemos ter leis agrárias honestas e bem intencionadas, mas nenhuma delas capaz de modificar fazer modificações estruturais e profundas, entendeu? Graças à colaboração patriótica e técnica das nossas gloriosas Forças Armadas, em convênios realizados com a SUPRA, graças a essa colaboração, meus patrícios, espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos os latifúndios das beiras das estradas. Os latifúndios aos lados das ferrovias e dos açudes, construído com o dinheiro do povo, ao lado das obras de saneamento realizadas com o sacrifício da nação. E feito isto, os trabalhadores do campo já poderão, então, ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que lhe dará um pedaço de terra para trabalhar, um pedaço de terra para cultivar. Aí, então, o trabalhador e sua família irão trabalhar para si próprios, porque até aqui eles trabalham para o dono da terra, a quem entregam como aluguel metade de sua produção. E não se diga, trabalhadores, que há meio de se fazer reforma sem mexer a fundo na Constituição. Em todos os países civilizados do mundo, já foi suprimido do texto constitucional parte que obriga a desapropriação por interesse social a pagamento prévio, a pagamento em dinheiro. Grande jogada essa aí. No Japão de pós-guerra, há quase 20 anos, na época, ainda ocupado pelas forças aliadas vitoriosas, sob o patrocínio do Comando Vencedor, foram distribuídos 2,5 milhões de hectares das melhores terras do país, com indenizações pagas em bônus, com 24 anos de prazo, juros de 3,65% ao ano. E quem é que se lembrou de chamar o general MacArthur de subversivo ou extremista? Né? Na Itália Ocidental e Democrática, foram distribuídos 1 milhão de hectares em números redondos, na primeira fase de uma reforma agrária cristã e pacífica, iniciada há 15 anos. 150 mil famílias foram beneficiadas. No México, durante os anos de 1932 a 1945, foram distribuídos 30 milhões de hectares com pagamento das indenizações em títulos da dívida pública, com 20 anos de prazo, juros de 5% ao ano e desapropriação dos latifúndios com base no valor fiscal. Na Índia, foram promulgadas leis que determinam a abolição da grande propriedade mal aproveitada, transferindo as terras para os camponeses. Essas leis abrangem cerca de 68 milhões de hectares, ou seja, a metade da área cultivada da Índia. Todas as nações do mundo, independentemente de seus regimes políticos, lutam contra a praga do latifúndio improdutivo. Vocês estão vendo? Quer dizer, então, tinha que derrubar um governo desse, não tinha? Tinha que derrubar. Por quê? Está pensando no pobre. Então, o grande problema não é a pobreza, o grande problema é o pobre, tá certo?
Então tem que matar, tem que dar crack, tem que deixar na sarjeta, tem que deixar jogado por aí, porque assim elimina a pobreza, entendeu? Eliminando o pobre, elimina a pobreza. Pensar no pobre é pensar em problema. Furtado, ô Wilson, dá uma palazinha, assim, de leve, pelo menos, né? Com relação aí aos temas que você levantou, porque depois nós vamos fazer aqui uma efeméride, e aí também vamos bater um papo sobre o acordo coletivo plurimo também, que é o último ponto de pauta nosso aqui. Perfeito. Bom, diante dessa exposição, eu posso falar o seguinte. Em primeiro lugar, a diferença do homem e da mulher. A mulher, todo mundo sabe que tem várias jornadas. Você não pode olhar o homem do mesmo jeito que você olha a mulher. O segundo caso é a aposentadoria especial, aquelas pessoas que estão expostas aos riscos, seja de eletricidade, seja de explosão, enfim, há uma diferença. Então, esse não é igual a esse, assim como esse não é igual a esse, e assim vai. As contribuições previdenciárias, elas andam de mãos juntas com a contagem do tempo de serviço. São duas coisas separadas, ou seja, eu contribuo, sou descontado na fonte, isso faz uma contagem, porque lá no final, quando eu for pedir a minha aposentadoria, que foi exatamente isso que eu solicitei, eu vou ter uma média matemática de tudo que eu contribuí. Isso está associado a um tempo de serviço. Repetindo para finalizar, são dois parâmetros matemáticos diferentes. Um é contribuição e o outro é tempo de serviço, respeitando as qualidades, aposentadoria especial, aposentadoria normal. Por quê? A aposentadoria especial, ela tem um multiplicador, um fator multiplicador. Então, se eu tinha 5 anos trabalhado em risco, eu me aposento mais cedo e o multiplicador é efetuado em 1,4. Os 5 anos vão para 7 anos. Ok? Dei o recado. Não percam o próximo programa. Exatamente. Vai ser em dose homeopática, né, Furtado? Com certeza. Isso é importante, o posicionamento do companheiro Wilson, né? Agora, companheiro Ivan, no que diz respeito a esse discurso do nosso grande João Goulart, uma coisa que me chamou bastante atenção na sua leitura foi o seguinte: ele falava naquela oportunidade que num prazo de 60 dias iam acontecer modificações, né? Parece, inclusive, que ele já estava prevendo o que poderia vir a acontecer. Saber com o que estava mexendo, né? Realmente, porque na realidade ele sabia o formigueiro, né, e o vespeiro que ele estava mexendo, né? E as forças, naquela oportunidade, não era como aquele senhor falou, que foi presidente, disse que as forças ocultas, não é nada disso. Não. São bem claras e verdadeiras, né? E quando ele fala que em 60 dias iam acontecer, como aconteceram, modificações, então mudanças, realmente ele estava prevendo, ou então realmente ele sabia o que ele estava falando, ele sabia onde é que ele estava pisando. E a gente lamenta profundamente que esses 60 dias se transformaram em 21 anos de noite escura. É verdade. Manguinhos foi contemplada por ele, não é isso? Porque naquela realidade, quando ele, no discurso, ele encampou as refinarias particulares, inclusive a refinaria de petróleo de Manguinhos. E, inclusive, com referência à refinaria de Manguinhos, é um fato super interessante. Nas pesquisas que nós fizemos, a refinaria ela ficou encampada durante mais de uns 16 meses, companheiro. Se não me falha a memória, automaticamente 1 ano e alguns meses, né? E nós, em função disso, nós questionamos, né, essa situação que foi diferenciada. Ela não foi encampada e logo, vamos dizer, 1 mês depois, ou 2 meses depois, ela deixou de ser encampada. Não, ela continuou encampada, né? Que a gente sempre fala, que é aquela expressão que a gente usa, algum iluminado percebeu isso aí e fez o questionamento, e depois de 1 ano foi que ela voltou o que seria a de empresa particular, né? Mas nós pertencemos ao grupo da Petrobras aí durante mais de 1 ano, né? Tá certo, tá certo.
com muito orgulho. Com certeza. Então essa música que nós colocamos, DJ, essa música foi ainda sobre o efeito Cunha. O efeito Cunha está causando o impeachment do atual golpista, tá certo? Líder golpista aqui do país. E quando ele fala, né, que garante a mesada lá do nosso companheiro, entendeu? Pô, fica tudo em casa, tudo bacana e tal. Ali, rapaz, complicou. Quando ele anuncia que vai ser 1% a taxa de juro, pô, quando alguém tem uma informação dessa, meu irmão, a fortuna do sujeito vai para o espaço. E quando é anunciado a taxa de juros de 1%, quer dizer, então esse camarada está insustentável, entendeu? Já estava insustentável, né? Já estava insustentável e insuportável. Agora ele continua insuportável e insustentável, com nenhuma sustentabilidade. Então que ele vá para o inferno o mais rápido possível, tá certo? Então, desculpa aí, eu acho que merece até uma reflexão, se for o caso, né? Tem os subterrâneos. Tem os subterrâneos também. Tem os subterrâneos também. Então, a falar em subterrâneo, nós abrimos uma discussão muito grande com algumas empresas aqui que mascararam a convenção coletiva há vários anos, né? Mascararam como um acordo plurimo, não é verdade? E nós estamos conversando para criarmos um regramento com relação a esse acordo plurimo. Não estamos radicalizando nada, mas simplesmente nós vamos fazer uma análise e vamos fazer um critério, que nós não somos obrigados a assinar acordo coletivo nenhum plurimo, tá certo? Quer ter convenção coletiva? Tem o sindicato patronal, aí é outro papo. Então, para dar uma amenizadazinha, nós vamos fazer o seguinte, rapaz, no dia 17, Furtado, de maio, aconteceu alguma coisa em Belo Horizonte, Furtado, lá em Minas Gerais. Você tem noção do que aconteceu, Furtado? No dia 17 de maio de 1980, em Belo Horizonte, Minas Gerais, grande terra, um atentado terrorista destrói banca onde eram vendidos os jornais Em Tempo e a Tribuna Operária, ambos da imprensa alternativa. Sempre muito fácil, né? Sempre muito fácil atacar trabalhador. Mas no dia 18 em 84, Furtado, também teve um fato relevante, não foi? Associações de previdenciários, ainda proibidas de serem sindicatos, realizam uma greve nacional dos trabalhadores da Previdência em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Quer dizer, aí o movimento do trabalhador com referência a essas associações previdenciárias que teriam que ser posteriormente sindicatos. Né? Para você ver como é que são as coisas. A luta, quanto tempo tem. Mas, Wilson, você sabia que no dia 18 de maio de 1954 nascia um tremendo de um instrumentista, arranjador, e inclusive ele trabalha muito em cima do Antônio Carlos Jobim, esse pessoal, né? Gente muito boa. Sabe quem é esse camarada, Wilson? Tem? Não. Não? Não. Ah, mas aí você vai saber, sim, rapaz. É o nosso grande Jacques Morelenbaum, rapaz. Fez 63 anos, agora dia 18. Mas no dia 19, Wilson, em 1990, aconteceu alguma coisa importante, não aconteceu? Estou vendo aqui que sim. O que foi? Nasceu na Tijuca, no Morro da Formiga, filho de Benedito Monteiro. Rapaz, esse é o Darcy da Mangueira, rapaz. Darcy da Mangueira, grande compositor. E também no dia 19, Furtado, em 1990, aconteceu um negócio importante. O Darcy ele nasceu em agosto, na realidade, mas ele faleceu em 19 de maio de 2008, por isso nós fizemos essa homenagem. E nessa data, em 1990, um fato que chamou bastante atenção, né? Até porque nós participamos também, os metroviários do Rio de Janeiro realizam a greve das catracas abertas. É importante. Nesse dia, o DJ, tem um carinha que tem um molejo bacana, rapaz, né? Ele e a Brisa, né? Não, Furtado? É da minha área.
Da terra de Noé. Olha que som bonito. Uma degustação tem que ser rápida agora, porque a gente está, né, pegando. E aí? Nossas homenagens ao grande Johnny Alves. Nasceu em 1929, dia 19 de maio. E olha só, rapaz, e depois também teve Luiz Carlos Vinha, e teve Marcos Riba, e teve o Mestre Trambique também, tudo dia 19, tudo dia, Mestre Trambique, aí mole. E também teve em 1929, nesse dia, Furtado, nesse dia de 1929, a polícia do Rio de Janeiro invade a sede da recém-criada Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGTB, e prende 69 trabalhadores que estavam lá presentes. A covardia deles não tem limite. E em 1960, Furtado, teve um cidadão importante, não é isso? É interessante esse cidadão, como se diz, a linhagem, né, que ele tem. É Alfredo Dias Gomes. É verdade. É um instrumentista, baterista e compositor. Ele nada mais era do que o filho do dramaturgo Alfredo Dias Gomes e também da novelista Janete Claire. Janete Claire, é verdade. E também, rapaz, você vê que, vamos correr um pouquinho, porque vai ter que pular, mas está lá no site professorivanluiz.com.br, a janela ligada à Rádio Petroleira. Tem lá o Hélio Delmiro, rapaz, esse cara também, rapaz, um violão assim divino, no dia 20 de maio, né? Um violão assim, ó. Olha que loucura, rapaz. E 20 de maio, pode deixar. Em 1916 nascia, então, J.G. de Araújo Jorge, né? E em 45 nasceu Renato Teixeira, todo mundo conhece. Agora, em 4 de outubro nascia, em 1916, e faleceu no dia 20 de maio de 72, o grande mestre que eu adoro ele, mas adoro muito, merece um grande destaque, Silas de Oliveira. Esse camarada é um gênio. A aquarela brasileira. É um hino. É um hino brasileiro. É um hino. Vamos curtir um pouquinho de Silas de Oliveira. Brasil, meu Brasil brasileiro, Silas de Oliveira, vou cantar-te os meus compositor, nasceu no subúrbio de Madureira, filho do professor e pastor protestante José Mário de Assunção e de Jornalina de Oliveira de Assunção, moradores da rua Guaximba, em Vaz Lobo, minha terra do coração, rapaz. Lá que eu conheci Império Serrano e passei 5 anos. Foi professor e trabalhou também na escola fundada por seu pai, o Colégio Assunção, lá na Avenida Marechal Rangel, número 553. Hoje é a Avenida Edgar Romero, né? Falta de respeito mudar um patrimônio desse. Mas vamos correr então, que está em cima da hora. E também teve, rapaz, fatos relevantes. Mas um deles, nós estamos fazendo um levantamento, vou até mostrar aqui para a nossa câmera aqui, depois quem quiser assistir o vídeo está lá no site do professor Ivan Luiz também. Um levantamento que nós estamos fazendo aqui das 500 maiores empresas que têm débito com a Previdência Social. Isso aí é papo do Wilson, tá vendo? A segunda maior devedora é exatamente a JBS. Deve 1.889.489.343,08. Isso é uma vergonha. Agora, companheiro Ivan, posso lhe fazer uma pergunta? Não só a você, mas também ao companheiro Wilson. Mas eles não alegam, segundo esses iluminados, né? Eles não alegam e não estão dizendo ao mundo todo que a Previdência Social, ela não é deficitária, companheiro Ivan? Como é que papel é esse? Que papel, então, que país é esse? Que país é esse? O total da dívida, Furtado, aqui num levantamento rápido, está dando dívida das empresas 80 bilhões, 48 milhões, R$775.510,09. Mas isso é o quê? Isso é o déficit, companheiro? É que estão devendo para a Previdência. Não, é o déficit da Previdência, isso aí? Exatamente. Aí os canalhas ficam... Aquela música para fechar, porque tem uma música especial para fechar o nosso programa. Wilson, suas considerações finais, enquanto ele bota a música lá. Isso, aproveitando isso que está sendo falado aí, o que são isso? São contribuições previdenciárias de empregados
que deixaram de ir e que estão pendentes, não vão se aposentar. Exatamente. Matando o povo. Agora, para fechar o programa, DJ. Não tinha música melhor, tá? Tinha. Grande colaboração do DJ Castelinho, que faz os bailes bonitos. O negócio dele é. É funk, né? Não. Flashback no Galetona. Flashback no Galetona. Quintino, Galetona. Onde é que fica isso? Dona da Câmara 9220. Isso aí. Jamais, isso é jamais. Jamais, aí tem que Então, ver, Wilson, suas despedidas. Bom, agradecer o convite, né, a participação aqui do nosso amigo aqui, enfim, Furtado, e aguardem, né? Que tem coisa, tem coisa. Furtado, suas considerações. É isso aí, companheiro. Até lembrar você, companheiro, amanhã estaremos em Manguinho, né? Até porque aconteceu um fato novo aqui. Não deu tempo aqui. É um fato novo e amanhã estaremos lá em Manguinho. Eu, companheiro Ivan, até o companheiro Belém também disse que vai lá. Vai também? Vai conversar. Bom. Então amanhã esperamos, inclusive, a presença do nosso grande companheiro Bernardo. Tá certo. Companheiro Ivan. Quem sabe lá a gerente lá de RH chama pra gente conversar com ela, né? Com o pessoal. Então até a próxima semana e terminamos com a música do Cazuza para fechar com chave de ouro, porque realmente estão fazendo o país daquilo que eu não vou falar, que está na música dele. Até a próxima terça. Se for permitido, por quem? Pelo grande arquiteto do universo, e com certeza ele estará permitido. O programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviço. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece.